Juízes, capítulo 10. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades a que chamavam Avote Jair, até ao dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Temos pecado, faze-nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade. Mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: Por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: O Senhor será testemunha entre nós e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra.
Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: É porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon até ao Jaboque e ainda até ao Jordão. Restitui-ma agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes e se acampou além do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. E Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde o Arnon até ao Jaboque e desde o deserto até ao Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te dá, consideras como tua possessão? Assim, possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou de diante de nós. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti. Porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. E foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás.
E ela lhe disse: Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Juízes capítulo 12. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafom, e disseram a Jefté: Por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhes disse: Eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livrastes das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combaterdes? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este dissera: Fugitivos sois de Efraim, vós, gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: Quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: És tu efraimita? Se respondia não, então lhe tornavam: Dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou a Israel 6 anos, e morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Depois dele, julgou a Israel Ibzan, de Belém. Tinha este 30 filhos e 30 filhas. A estas casou fora, e de fora trouxe 30 mulheres para seus filhos. Julgou a Israel 7 anos. Então faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. Depois dele veio Elon, o Zebulonita, que julgou a Israel 10 anos. Faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, julgou a Israel Abdom, filho de Iléu, o Piratonita. Tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Julgou a Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Iléu, o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas.